Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui eu quero falar para vocês, mais uma vez, só que com mais detalhes, sobre a organização da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma liderança realmente bíblica, uma organização dentro da igreja onde realmente as coisas acontecem de conformidade com o Espírito de Deus. Então eu vou gastar alguns minutos aqui para vocês, para dar contexto ao vídeo, para falar como vai ser o vídeo, para conscientizar os irmãos como vocês devem assistir esse vídeo, para quem vocês devem compartilhar o vídeo. E principalmente daqui mais ou menos uns 7 minutos, 10 minutos, eu vou estar entrando num tema mais consciente para relembrar os irmãos de alguns fatos que são verdades. Então é o seguinte, eu quero fazer esse vídeo em duas partes, vamos ver se eu consigo alcançar essa meta. Na segunda parte nós vamos entrar no mapa mental, onde eu vou gravar lá embaixo. Então esse é o melhor vídeo para ser assistido e compartilhado. Dentro da série é o melhor vídeo. Pode compartilhar para a pessoa começar por esse mesmo, não tem problema. E só na segunda parte que nós vamos entrar no mapa mental, tá? Então é o seguinte. É uma série de estudos onde eu estou falando do episcopado e dos 5 ministérios que deveriam estar acontecendo dentro da igreja. E é uma mensagem que faz parte, está em conexão com a mensagem das 2 casas de Israel, as 7 festas, transição de alianças e agora esse portal do episcopado. Está tudo relacionado. E aí os irmãos vão fazer o seguinte, prestem atenção nesse vídeo, foque mais ainda na segunda parte, que através da conversa que eu vou ter aqui com vocês, vocês vão focar mais na segunda parte. E esse vídeo aqui é bom para você compartilhar para o seu líder, para o seu pastor. Porque, pensa bem, o alvo desse vídeo aqui é alcançar a liderança. Eu sei que muitos não vão dar ouvido, porque Paulo já nos mostrou isso. Paulo já nos conscientizou disso. Porque muitos se acham pastores, se acham por serem pastores, para começar por aí. Por isso tem o egoísmo, a arrogância, a prepotência e não ouvem as pessoas que não estão em um ministério. Eles não ouvem. Mas é assim que Deus faz as coisas. Na hora de restaurar, Ele escolhe pessoas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as pequenas para confundir as grandes. Ele me escolheu, eu que jamais imaginaria estar gravando vídeo, que era gago, que não tinha recurso nenhum. Deus me escolheu para fazer essas coisas. Então, irmãos, esse vídeo aqui, ele é importante, tá? Você pode compartilhar primeiramente esse. Na descrição do vídeo, no comentário fixo, vai ter a playlist. Esse vídeo vai estar dentro da playlist. Não é o primeiro, é lógico, até aquele é o último. Mas você pode compartilhar ele, tá bom? E aí, irmãos, é o seguinte. Nós temos que aprender a aceitar a palavra de Deus como ela é. E é muito difícil lidar com essa aceitação nos dias de hoje. Cada um tem a sua congregação, cada congregação tem a sua própria lei, e são poucas as congregações que estão submissas à palavra de Deus e querem realmente obedecer o que a palavra de Deus diz. Pouquíssimas. Então, vamos começar por aqui. Não desprezar o dia das coisas pequenas, das coisas humildes. Aonde se encontra esse texto? Esse texto é o texto que abre uma oportunidade de eu falar isso para vocês, sem parecer arrogância, sem dar a sensação de engrandecimento, de me achar alguma coisa. Porque eu sei que eu não sou, e eu sei que não é. A palavra que Deus me deu é grande. Ela tem o poder de restaurar as coisas. Mas nem por isso eu me acho alguma coisa. Tem pessoas que dão um mau testemunho ao meu respeito, falam coisas contrárias de mim, mas isso é pura inveja. Quem me conhece de verdade, ou pelo menos pode fazer uma análise em todos os vídeos, sabe qual é a minha real intenção. Então é o seguinte, não desprezar os dias dos humildes começos, das coisas pequenas. Esse texto é o que abre o portal para eu falar isso, me desviando e desviando os irmãos de lobos que aparecem para bloquear o que você está falando, para de alguma maneira
fazer as pessoas não ouvirem o que você está falando. Isso é normal acontecer, né? Então, esse texto se encontra dentro de Zacarias capítulo 4. E aí Deus dá uma visão para o profeta, dá 8 visões para o profeta Zacarias, e em uma delas ele está dando uma visão que é a visão da menorá. Que incrível é essa visão, que reveladora é essa visão, e é a respeito da edificação da casa de Deus. São visões que tanto o sumo sacerdote Zorobabel como o sumo sacerdote Zorobabel não, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel entenderam de maneira parcial ali naquele tempo, porque eles sabiam o que era menorá, sabiam que isso fazia parte de um sacrifício contínuo, só que sabia, né, algumas coisas relacionadas a isso. Eles entendiam que Deus estava falando a respeito dele, mas eles não poderiam entender tudo, porque Deus estava falando coisas muito superiores, que falava a respeito do nosso tempo e a nosso respeito. E ali, naquele momento, Deus fala: quem despreza o dia das coisas pequenas? Na verdade, coisas humildes. Quem despreza? E ali ele fala dos 7, que são 7 castiçais, as 7 chamas, e que falava a respeito de 7 homens que estavam ali trabalhando junto com o povo. 7 homens que Deus fala que seria uma parábola para o futuro. Aí nós sabemos do que se trata. E dentro desse contexto profético, Deus estava fazendo a reedificação da sua casa. E eram dias de coisas humildes, porque o povo olhava para aquilo ali, comparado com o que eles aprendiam no tempo de Salomão. Aliás, muitos estavam vivos ainda, foram para o cativeiro, estavam vivos ainda, eram velhos, e aquilo ali era como nada diante dos olhos do povo. E para aqueles que liam o que Salomão fez, como foi a casa de Deus inaugurada e toda aquela glória, eles achavam que aquilo não era muita coisa. E Deus fala: não despreza esses dias pequenos, porque todas as coisas grandes começam com coisas pequenas. Isso é o contexto de lá. E eram coisas pequenas, sim, porque eram coisas humildes. Mas Deus iria falar coisas enormes, coisas grandiosas a respeito daquela obra dele. E as coisas grandiosas eram coisas a respeito da verdadeira edificação da casa de Deus. Aí que entra a mensagem do episcopado, daqueles 5 ministérios, os 5 dons de Efésios 4. Aí que entra toda essa restauração, as 2 casas de Israel. Tudo se encontra ali dentro do profeta Zacarias. E esse princípio eu aplico na minha vida. Por exemplo, Deus um dia não desprezou as coisas pequenas que Ele começou a fazer na minha vida, e nem eu desprezei isso. Hoje em dia, vocês sabem, a mensagem das 2 casas de Israel e a mensagem das 7 festas, elas estão sendo ensinadas em vários canais, em várias igrejas e até mesmo em seminários. Mas agora eu pergunto para vocês, aonde que tudo isso começou? Qualquer um que faz uma análise na história, mesmo na nossa história, no nosso tempo, sabe que lá no Japão, antes de eu falar das 2 casas de Israel, no Brasil, ninguém divulgava isso. Eu não estou dizendo que eu fui o primeiro a ensinar e que antes de mim ninguém conhecia. Isso é que algumas pessoas invejosas, que eu já vi, falam a meu respeito, querendo dar a entender que eu fico falando isso. Mas não, a palavra diz: aquele que se gloriar, glorie-se em Deus, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Então eu me glorio nisso, porque o Senhor me deu essa mensagem. O próprio judeu que me ensinou essa mensagem, quando ele me ensinou, ele disse que de fato eu era um escolhido para propagar isso. Ele falou isso com verdade, porque a profecia está aqui agora, cumprida. Era um judeu muito poderoso na palavra de Deus. Infelizmente, ele tinha o judaísmo arraigado nele, e ele me apresentou essa mensagem com aquela distorção judaica que vocês conhecem, né? Aquela distorção judaica é o que nós vemos quando alguns ministram essa doutrina, a restauração das 2 casas de Israel, com o judaísmo, ou seja, o efraimismo, que você faz parte da casa de Israel, Efraim, e aí então você tem que voltar às origens hebraicas, e aí induz ao povo a colocar quipá, a andar como um judeu. Se você quiser, você pode,
Isso é o que o próprio judeu Yaakov me disse. Se eu quisesse me circuncidar, eu poderia, porque afinal eu faço parte das 12 tribos de Israel. Mas isso é uma mensagem judaizante, embora a maior parte do conteúdo que ele falava sobre as duas casas de Israel é verdadeira. E Deus sabia que eu iria investigar isso e que eu iria separar o joio dessa mensagem, os espinhos, e iria ficar com o trigo. Deus sabia que eu iria incorporar essa mensagem. E antes disso, nenhum canal no Brasil, nenhuma igreja ensinava as duas casas de Israel. Se ensinava, eu não sei. Eu só sei que você também não conhecia, não é? Eu sei que o Ministério Ensinando de Sião, quando eles eram mais sensatos, eles já ensinavam isso. Pela postagem que você vê lá no blog, no site, você vê que eles já falavam isso. Mas a mensagem deles é judaizada, é judaizante, ela não é incorporada, ela não incorpora as festas de maneira correta e ela não correlaciona os fatos. Só traz pessoas para o judaísmo. Infelizmente, esse é o Ensinando de Sião atual. Eu vou ter que mencionar aqui algumas religiões, algumas doutrinas, para fazer sentido o que eu estou falando. Então, irmãos, Deus me deu essa mensagem, tanto para incorporar ela, como para divulgar. Ou seja, tudo começou num quartinho pequeno, lá no Japão, onde eu não tinha muito recurso, onde eu tinha pouquíssimo tempo. Deus não desprezou essas coisas pequenas. E de lá para cá, a mensagem foi incorporada, ela foi divulgada, muitos irmãos conheceram, até irmãos que hoje eu não trabalho mais por causa da falsidade, conheceram e ensinam em seus canais. Eles neguem isso ou admitem isso, começou comigo. Não começou dentro de uma igreja onde eles congregam. Não começou nos livros que eles leem dos pais da igreja. Começou no meu canal. Porque Deus não desprezou um rapaz que tinha vontade de aprender. E mesmo em contexto de dias humildes. E eu também não desprezei isso. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Que muitas pessoas desprezam, ainda hoje, e ainda irmãos, desprezam o seu trabalho porque você não está num templo. Porque você não está fazendo parte de uma religião religiosa. Mas agora, muitos desses só podem estar falando sobre as duas casas de Israel e sobre as festas, graças ao que eu fiz da parte do Senhor. E eu não fiz fazendo parte de algum ministério. Eu fiz sozinho, em casa. Porque foi assim que Deus iniciou o trabalho. Entendeu? Mas veja qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que essa mensagem vá para os canais, vá para a vida das pessoas, mas vá também para dentro das igrejas. Que seja ministrada por homens responsáveis, obedientes à palavra. Essa é a vontade do Senhor. Nós temos que entender isso. Mas onde ela começou? Pelo menos aqui no nosso contexto, no Brasil. Começou no meu canal, entendeu? Isso não é se gloriar, se vangloriar. Isso é se gloriar no Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Senhor me mostrou tudo isso, outros irmãos participaram, ajudaram a meditar, ajudaram a incorporar a mensagem, a fundamentar, e hoje faz parte da vida deles. Faz parte da vida das pessoas que têm os ouvidos atentos à voz do Espírito. Só que essa parte do episcopado, essa parte ainda não está restaurada. Infelizmente, a maioria das igrejas, quando eu digo a maioria mesmo, salvo uma que eu vou destacar aqui, não praticam isso. Até onde eu sei, há somente uma denominação, uma igreja, uma instituição que ensina mais perto da verdade o presbitério, que é a igreja chamada presbiteriana, não é à toa. E mesmo assim, na mensagem que eles dão, que é boa, sobre essa parte congregacional, instituição, liturgia de culto, é ótima. Só que eles abriram brecha para Satanás entrar através do calvinismo. E mesmo assim tem outras brechas abertas, porque muitos deles ainda permitem as mulheres ensinar. Eles colocam apenas uma limitação, que a mulher não pode estar sob a autoridade do seu próprio marido e nem
como uma autoridade na igreja. Por exemplo, ela não pode ter nenhum nome. Diácono, bispa, pastora, ela não pode. E eles estão certos. Só que eles abrem brecha quando eles permitem elas ensinar. Porque na verdade, o que a palavra de Deus proíbe é a mulher ensinar. O fato da mulher não ter o título não significa que por ela não ter, ela pode ensinar e isso está correto. Então eles abrem brecha para isso. Quais são os motivos? Talvez eles não querem ser radicais, porque nos nossos dias atuais, onde o feminismo está sendo incorporado, divulgado por todos os canais que existem, todos os canais eu digo, todas as mídias, o feminismo está aí, gritando no ouvido de todos e já entrou dentro das igrejas. Qualquer coisa que você pregue que seja bíblica vai ser radical, eles vão falar que é machismo, mas está na Bíblia e está escrito. Não há alternativa diferente para você interpretar aquilo que está escrito. Mas quando você não está sujeito à palavra, você vai arrumar um jeito de torcer o que está escrito. E de não ensinar tudo conforme Paulo prescreveu para Timóteo principalmente e depois para Tito. E ainda acrescentou em outros pontos como para Coríntios. Aí a pessoa vai arrumar um jeito ali de abrir uma brecha para a mulher ensinar. A maioria vai dizer que a mulher pode ser pastora tranquilamente. Não, isso daí é só para época. Não, isso daí era que essa época. E judeu também era um pouco machista. Vamos falar a verdade, vai. Judeu era um pouco machista. E aí outros não vão falar que judeu era machista, mas vão falar que era somente para aquela época, somente para a igreja de Coríntios. E o que Paulo falou para Timóteo? Não, o que Paulo falou para Timóteo tem uma interpretação alternativa. Ele não quer que a mulher seja pastora, lidere, mas claro que a mulher pode ensinar. No final das contas, a mulher vai estar ensinando, ainda que seja dentro da igreja presbiteriana, no caso, que seja uma igreja mais pautada na Bíblia, nesse respeito, as mulheres vão estar ensinando. E vai chegar uma hora ali que a mulher é inteligente. A mulher sabe estudar e fazer. E ela vai assumir a liderança. Só não vai ter o nome, mas vai estar ensinando do mesmo jeito como uma pastora. Entendeu? Só não tem o título. Mas vai estar ensinando da mesma forma. E isso não é respeitar o que está escrito. Isso é você querer ser liberal. E sei lá qual é a intenção. Se realmente é aquilo, eles estão entendendo aquilo mesmo porque eles não querem ser radicais. Ou se é só falta de entendimento, porque vamos falar a verdade aqui. Se você começar a proibir a mulher de ensinar a palavra de Deus dentro das igrejas, muita gente não vai gostar disso. Muitas mulheres vão falar, isso daí é machismo. Não, eu já ouvi mensagens lindas de mulheres. E mulheres pastoras. Não, Deus usa quem Ele quer. O véu do Novo Testamento foi rasgado, Deus usa quem Ele quer. Aí, essas pessoas querem evitar esses argumentos. E se essas mulheres não gostar do que está sendo ministrado, elas vão meter o pé dali. E saindo dali, sai marido, sai filho, sai parente. E aí, irmãos, porque todas as igrejas acham que dízimo é dinheiro, sai dízimo da igreja também. Pode ter certeza que isso que eu estou falando aqui não é um mau julgamento. Faz parte de uma realidade. Não estou dizendo que todos têm essa intenção, mas muitos têm. Você vai negar esse fato? Você não pode negar esse fato. Se você for uma pessoa racional, você tem que saber que isso daqui que eu estou falando é real. Agora, tem lugares que acreditam que realmente é assim, que a mulher só não pode ter o título, mas pode ensinar como se fosse uma pastora. Eles não estão com medo de perder membros e consequentemente, dízimos. Pode ter, também eu vou ser real, vou admitir isso, eu aceito. Mas você também tem que aceitar que a maioria dos casos não é esse primeiro exemplo. É o exemplo, sim, de que as pessoas não querem fazer coceira no ouvido de outras pessoas e perderem membros. Por isso mesmo que a maioria nem se importa se a mulher vai ser pastora ou não. Pelo contrário, os próprios maridos
colocam as mãos nas esposas e unge a esposa também. E os próprios pastores, quando vai separar um marido, um homem, para fazer parte do ministério, já chamam a mulher junto. E aí eles pegam uma base distorcida lá em 1 Timóteo capítulo 3, que eu já expliquei para você no vídeo anterior. Então, irmãos, aceita isso e entenda isso. Mesmo a igreja que é mais bíblica nessa questão de episcopado e liderança, que é a igreja presbiteriana, mesmo ela abre brechas, entendeu? E não são todas as igrejas que ensinam isso. Na verdade, até onde eu sei, é só a igreja presbiteriana. Tem algumas igrejas, sim, que elas seguem um modelo parecido, mas não como a igreja presbiteriana. E mesmo dentro do modelo da igreja presbiteriana, nós já vemos brechas abertas. Essas brechas que o Senhor quer fechar. E agora, vocês estão vendo essa mensagem no meu canal. E não é uma mensagem onde a gente fica só numa liturgia de culto. E quando eu digo só, isso não é pouca coisa, é muita coisa. Porque aprender como se deve se comportar dentro da casa do Senhor é vital. Paulo escreveu para Timóteo aquelas coisas ali, para ele aprender a como se comportar dentro da casa do Senhor, como liderar a casa do Senhor. Timóteo só poderia liderar a casa de Deus, as igrejas aonde Paulo o enviava, porque ele estava sob a supervisão de Paulo. Por isso que Paulo enfatiza na carta, para ninguém desprezar a mocidade dele. Ninguém desprezar o que ele estava fazendo, porque o que ele estava fazendo era o que Paulo não poderia fazer no momento. Mas Paulo era o autor daquela obra. Timóteo era o canal. Claro que tinha que ter um bom testemunho, por isso mesmo foi circuncidado, para evitar falatórios do lado dos judeus. E Timóteo tinha um bom testemunho das igrejas e do próprio apóstolo Paulo, que era o maior episcopos daquela época. Vocês compreenderam a seriedade desse assunto? Então, esse é mais um assunto que está aqui no meu canal, que está sendo falado agora, e eu acredito que com muita responsabilidade, e que ele não apenas está sendo tratado de maneira aleatória, isolada, mas ele está sendo tratado como eu estou vendo nas cartas. Ele está sendo alinhado, incorporado com as duas casas de Israel, com a parte escatológica da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando fala desses assuntos, pode perceber, não está tratando só de coisas práticas para o dia a dia cristão, que são coisas importantíssimas. Paulo trata da parte escatológica no mesmo contexto. Ou ele fala da primeira vinda, ou ele traz uma revelação para a segunda vinda. E eu poderia aqui gastar 10 minutos só dando exemplos de memória. Se nós fôssemos para os textos, seria 20 minutos, meia hora, talvez até mais, só mostrando que quando Paulo trata de assuntos práticos para a vida da igreja, no mesmo contexto ele traz coisas profundas, reveladoras e escatológicas. É inevitável isso. E como nós sabemos sobre as duas casas, reconhecemos isso em todos os pontos que Paulo fala, principalmente nas cartas de Efésios, Romanos e Gálatas. As principais são essas. Reconhecemos isso nos profetas, em Gênesis, na Torá. Nós então sabemos que, quando olhamos para a carta do apóstolo Paulo, sabemos o que ele está querendo transmitir para a igreja e acreditamos. Então, a parte do episcopado, ela não é menos importante do que conhecer as duas casas de Israel ou as 7 festas. Por que então a igreja presbiteriana, que é o melhor exemplo de episcopado, até onde eu sei, não conheceu as duas casas de Israel e as 7 festas e a parte escatológica com propriedade? Porque elas abriram a brecha para o calvinismo. O calvinismo são muitos livros, muitas doutrinas estranhas que você vai ter que ficar ali relutando com a Bíblia para tentar deixar tudo alinhado dentro da mensagem calvinista. E por isso Deus bloqueia a mente dessas pessoas, porque elas resistem à verdade. E quando fala de calvinismo, fala de muitas coisas perniciosas, coisas que Deus odeia. Então, por esse motivo, senão eles já poderiam saber de tudo isso daqui. E como seria glorioso, né? Uma igreja presbiteriana que fechasse as brechas para a mulher ficar pregando, ensinando como se fosse cabeça, e conhecesse a escatologia bíblica verdadeira
sobre as coisas profundas do Senhor e não ficassem torcendo a palavra de Deus. Que glorioso que seria isso! Eu iria procurar uma agora, dentro dessa semana, para congregar, porque ali eu queria estar, ali eu iria participar, ali ninguém iria calar minha boca. Pelo contrário, Deus me deu poder para a palavra de convencer, mas tem pessoas que não se deixam ser convencidas. Entendeu? Então, essa é uma mensagem que agora você está vendo no meu canal. E vocês estão vendo como eu estou tratando dela de maneira responsável, bíblica, me esforçando para incorporar ela, mostrar o que eu considero certo e errado, provando pelas escrituras, anexando ela com as partes escatológicas. Vocês vão ver, a partir de agora, muitos canais fazendo o mesmo. O que está começando aqui, que eu já disse que não é um começo como se não se fala em outros lugares. Já disse que a igreja presbiteriana já ensina coisas boas a respeito disso, coisas corretas, mas com as brechas abertas e não correlacionando ela com a verdadeira palavra de Deus. 2 casas de Israel, 7 festas, tempos proféticos, arrebatamento, escatologia, tudo. Não, o que eu estou fazendo aqui, eu estou correlacionando tudo. E o que você vai estar vendo aqui, você vai estar vendo nascer em outros canais, em outras igrejas. Isso daqui que vocês estão ouvindo vai ser ensinado em outros ministérios, vai ser ensinado em outros países, vai ser ensinado em seminários. Pessoas vão aprender aqui no meu canal, que despreza o dia das coisas pequenas, das coisas humildes, mas vão ensinar em seus seminários as coisas que ouviram no meu canal. Então eu pergunto para você, quem que é o arrogante? Eu ou essas pessoas que desprezam o seu trabalho, aprende aqui, mas cata o seu conteúdo e leva para seminário, sem sequer mencionar o seu nome? Quem que é o maldoso na história? Veja, eu não estou me gloriando. Eu estou dizendo que Deus me deu essa mensagem. Eu vou esconder isso de vocês? E por que eu estou dizendo isso? Para relembrar os irmãos que as coisas aconteceram dessa maneira. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso estar na frente de centenas ou milhares. Um dia eu estava atrás do ferro. Na frente do ferro, atrás do ferro, tudo ao redor de mim era ferro. E eu como um barro ali produzindo ferro e para barro. Trabalhando para as pernas e para os pés da estátua. Hoje eu estou aqui na frente de aparelhos incríveis, de recursos que Deus me deu, sendo sustentado pela obra, ensinando coisas grandiosas. Amanhã, se eu continuar fiel ao Senhor, eu vou estar na frente de 100. De 100 vai para 500, de 500 para 1000, de 1000 para 10.000. E o Senhor está me preparando para isso. E aí, como é que vai ficar as pessoas que ficam falando contra você? Só porque, por um lado, não querem dar ouvido à verdade, por outro, ficam com inveja. Irmãos, não despreze o dia das coisas humildes. E vou falar para vocês, isso daqui, que muitos acham pequeno, eu acho grande. Eu acho grande Deus ter me tirado da fábrica e ter me colocado livre para ensinar a palavra dele com responsabilidade. Não me deixar me contaminar com meninas, ainda que tenha muitas meninas lindas por aí, e eu sinto vontade. Deus não me deixou me contaminar, não me deixou cair. E Ele que não me deixou, porque se dependesse de mim eu já teria caído. Oportunidade, várias. Tentações, várias. Então eu considero isso grande. Aqui, esse momento, sozinho, com o celular, falando isso para vocês, eu considero coisas grandes. Mas eu sei que coisas maiores virão. Não só na minha vida, mas na vida daqueles que escutam o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é da palavra do Senhor. Eu não estou inventando doutrina humana. Compreenderam o porquê que eu quis falar dessa maneira? Porque vocês vão ver muitos canais agora ensinando isso. Presta atenção. Vocês vão ouvir. Muitos que têm inveja, e realmente, infelizmente, têm inveja, vão só esperar passar um tempo para poder abaixar. Mas eles vão falar. Ou vão falar para concordar, não concordar comigo, mas para ter material para postar em seus canais. Às vezes com vontade mesmo, desejo de restaurar. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu estou falando aqui é para falar mesmo.
mas muitos vão falar com a intenção de refutar. Vão arrumar alguma maneira para refutar. Deus já me mostrou isso. Seja como for, o que está sendo falado aqui hoje vai ser falado em canais, em igrejas, em seminários. Assim como foi com as 2 casas de Israel e com as 7 festas. A questão das 7 festas, eu despertei mais para elas através de Gino e a Francesco. Através dele eu despertei mais para as festas, só que ele ainda não tinha um conhecimento adequado sobre as festas. Ainda ele tinha furos, mas o conhecimento que ele falava, o Gino e a Francesco falava, e que transmitia para as igrejas, era o suficiente para despertar qualquer um que está com vontade de aprender sobre a vinda do Senhor, que ama a vinda do Senhor. Porque todo aquele que ama a vinda do Senhor, ele vai ser abençoado. Ele vai aprender sobre como vai ser essa vinda e vai querer anunciar aos seus irmãos, para desviar os seus irmãos de falsas mensagens, de falsas promessas, como por exemplo o pré-tribulacionismo faz. Entendeu? Então é isso, irmãos, essa foi a parte número 1, foi uma parte de conversa mesmo, de conscientização, de reflexão. Quem entendeu que eu estou aqui me gloriando ou me achando um soberbo, isso é problema de cada um. O que eu estou fazendo aqui eu vou ter que dar conta diante do Senhor. E o que eu estou fazendo aqui, segundo a minha boa consciência, é falando a palavra do Senhor. Se eu estiver me gloriando, o Senhor vai tirar o galardão que me pertence, não é? Afinal das contas, aquele que se gloria, aquele que se exalta vai ser abatido. Eu não estou aqui me exaltando, eu só estou despertando as pessoas para terem uma boa consciência. E no vídeo 2 nós vamos falar do mapinha mental, tá? Esse mapinha mental vai ser a parte 2, onde eu finalizo o vídeo, mas é claro, eu vou usar esse mapinha para fazer vídeos mais curtos, para abrir portas para esse vídeo aqui. Não sei se todos vão ficar até o fim, né? Porque eu falei bastante coisa, mas eu vou usar o mapinha para fazer vídeos mais curtos. Vocês vão ver aí, tá? Ainda que muitos vão considerar repetitivo, pode ser repetitivo para quem já ouviu 1, 2 vezes, mas para outros que vão entrando no canal, são mais portas abertas para falar do assunto. Tá certo, irmãos? Então vocês entenderam qual foi o meu alvo? O meu alvo aqui é despertar vocês para uma boa consciência e para apresentar esse material aqui para os seus líderes, para onde vocês congregam. Se tiver pastor me ouvindo, pode orar ao Senhor a respeito dessas coisas. Aliás, não somente ore, abre a Bíblia e verifique. E pode pôr isso na sua igreja já. Começa a obedecer essas coisas já. Porque aí Deus, ele vai ser muito mais generoso, muito mais bondoso. Porque vai estar mais de conformidade com a vontade dele. Talvez você esteja liderando a igreja e está fazendo no modelo errado que os seus pastores passaram para vocês. Deus não vai deixar de agir, ele vai salvar pessoas, ele vai chamar pessoas, só que ele não vai agir da mesma maneira que ele gostaria de agir. Porque está faltando conhecimento, está faltando obediência. Tá bom? E pode passar essa mensagem aqui para outros pastores, porque isso daqui é do Senhor, essa mensagem aqui é do céu. Tá certo? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Assistam a parte número 2, compartilhe o vídeo, faça parte do canal e quem sabe um dia a gente esteja junto no mesmo lugar, ministrando todas essas coisas com mais propriedade. Tá bom? Deus abençoe então. Fiquem todos na paz.